Deus, mas também trabalho no programa de pós-graduação em informática em Vitória, né? Fiz meu doutorado no LNCC, né? Eu sou da mesma turma do Gilberto, de 2004, entramos acho que em 2004, exatamente isso. O Gilberto me pediu para falar com vocês sobre o problema de convecção e fusão, né? A parte numérica, né? É uma área extensa, tem muita coisa. Como a gente está no final de período também aqui na universidade, na correria, eu acabei não preparando uma aula só no material, né? Eu tenho algumas apresentações, então eu vou mostrar algumas coisas. Eu comecei a fazer uma apresentação, só que eu acabei terminando. Tinha umas figuras para mostrar, e qualquer coisa eu procuro aqui na internet. Na internet tem muitas figuras. Né? Eu vou compartilhar aqui minha tela, então, com vocês. E a gente vai discutir aqui algumas coisas. O pessoal pode ir anotando as perguntas para fazer para o Isaac aí no final. Isso. Apareceu aí minha tela? Sim, professor. Sim. Cara, eu fiz aqui a apresentação, só que acabei não gerando aqui o PDF. Deixa eu procurar aqui no... Essa aqui. Pronto. Todos conseguem ver aqui a minha tela? Essa tela aqui? Sim. Beleza. Tá bom. Então, eu vou falar de métodos numéricos, né, baseado em elementos finitos. Obviamente, a gente pode falar também de outros métodos, né? Especificamente para o problema de convecção de fusão. Aqui tem um sumário, motivação, método de elementos finitos, falar também de outras classes de métodos estabilizados, métodos multiscalas. Tem uma outra classe de métodos, né, que são chamados métodos híbridos, descontínuos. Vou falar algumas coisas associadas a esses métodos. Tem experimentos numéricos e conclusões. Então, motivação, né? Métodos numéricos servem para a gente resolver modelos matemáticos, né, descritos com expressão matemática, né, e às vezes você não consegue resolver a formulação matemática de forma analítica, então a gente acaba usando ferramentas numéricas, né, métodos numéricos. Né, aí você junta um método numérico com ferramentas computacionais e você obtém soluções tão precisas quanto vocês queiram, né, para resolver um certo problema. Eu costumo brincar com os meus alunos, quando você tem lá uma solução analítica, por exemplo, que é uma exponencial, e você tem um método numérico que te fornece um valor aproximado, né, aquela solução que é exponencial. De qualquer forma, quando você vai usar, você vai medir, você acaba pegando aquela exponencial e joga no computador, joga na calculadora, né, para obter um resultado. E às vezes você acaba obtendo também um resultado que ele é aproximado. Então, às vezes, o método numérico que você está implementando vai te dar o mesmo resultado que quem pegou aquela solução exata e jogou depois, né, numa máquina para fazer os cálculos. Então, o uso de métodos numéricos é importante, até porque a grande maioria dos problemas modelados, principalmente por equações diferenciais,
A grande maioria não tem solução analítica, né? Porque são problemas complicadíssimos, né? Formado por equações não lineares, né? Dependentes do tempo, né? Então, a modelagem matemática desempenha um papel fundamental na descrição de grande parte dos fenômenos nas ciências aplicadas, né? Em diversos aspectos da vida técnico-industrial. A engenharia está aí como testemunho, né? O modelo matemático, então, consiste de um conjunto de equações e outras relações matemáticas capazes de capturar as características essenciais de um sistema natural ou artificial complexo. É claro, né, problemas em matemática não são modelados somente por equações diferenciais. Equações diferenciais é uma classe de ferramentas matemáticas que te permite modelar fenômenos físicos. Mas existem outras ferramentas matemáticas, né, que você modela alguns tipos de problemas. As ciências aplicadas, elas não se limitam às clássicas. Né? Além da física, da química, a prática da modelagem matemática afeta fortemente áreas como finanças, biologia, ecologia, medicina, sociologia. Isso a gente já sabe, né? Como eu falei para vocês, os modelos matemáticos baseados em equações diferenciais, em geral, né, não possuem soluções analíticas. Às vezes você tem solução analítica para problemas mais simples, né, unidimensional, ou um domínio bem bonitinho, né, em situações mais gerais. Imagina você resolver um sistema de equação de Navier-Stokes para modelar o escoamento, né, de um fluido, né, determinar o campo de velocidade e pressão, por exemplo, um rio, né, onde você tem uma geometria, né, que não é bonitinha. Você não consegue resolver esse sistema analiticamente. Né? Você tem que recorrer às formulações numéricas. Então, exemplo de métodos numéricos usados para resolver modelos matemáticos baseados em equações diferenciais, que é o nosso caso. Tem o método de elementos finitos, método de diferenças finitas, método de volumes finitos, métodos espectrais, tem método de valores de contorno, tem uma quantidade muito grande de métodos numéricos. A gente trabalha mais com método de diferenças finitas, o Gilberto, né, trabalha muito com diferenças finitas, e elementos finitos. Engenheiros, em geral, gostam muito dos métodos de volumes finitos. Né? Diferenças finitas também. O método de elementos finitos é interessante porque é um método que, do ponto de vista matemático, né, ele é um método bem colocado, tem muita análise, né, matemática, né, associada a este método. Os matemáticos parece que vão mais na linha aqui do método de elementos finitos. É um método muito utilizado, né, para resolver problemas modelados por equações diferenciais. Principalmente os problemas elípticos, né? Problemas fortemente elípticos cai bem no método de elementos finitos. Ele foi desenvolvido, né, foi criado lá na década de 40, exatamente para resolver problemas associados à mecânica de sólidos, né? Elasticidade linear. Só depois que ele foi aplicado em problemas de fluido. Aí, para problemas de fluido, ele já tem, que são problemas que tem caráter mais hiperbólico, né? Aí ele já tem algumas deficiências. Mas aí existem as extensões deste método de elementos finitos, né? Para problemas que têm um caráter mais hiperbólico. Então é nessa linha, né, que eu trabalho. Né? Desenvolver formulações de elementos finitos, não a clássica, né? Outros tipos de formulações, para problemas que têm um caráter mais hiperbólico, onde o método de elementos finitos clássico não funciona bem. E aqui, eu vou colocar aqui o problema de transporte, né, que é a equação de convecção e fusão, vou colocar aqui numa forma mais geral, para a gente entender o que representa aqui essa equação. Né? Então, essa equação aqui, a gente chama ela de equação de transporte, porque ela modela o transporte de alguma substância. Por exemplo, U, aqui, que é a nossa incógnita, representa a concentração de uma substância
pode representar a concentração de uma substância no ponto, né? xt, x é o ponto espacial, né, no domínio ômega, de RD, né? Pode ser unidimensional, 2D, 3D. E esse cara aqui, ó, a variável t, é temporal. Então, você tem uma parte aqui da equação, que a gente chama aqui de termo de acumulação, né? Que é a variação temporal. Você tem um termo aqui, que é a divergência, né? A divergência do campo, e a gente chama de termo difusivo, né? Aqui eu tenho um termo que é chamado, difusivo não, de fluxo, na verdade. Isso aqui é o fluxo difusivo, esse cara aqui é o fluxo convectivo. O fluxo difusivo, ele é proveniente de uma equação constitutiva, a lei de Fick, fluxo fickiano, né? Que está associado ao movimento browniano. É um movimento que é proveniente da agitação molecular. Esse cara aqui já é um fluxo convectivo, beta representa aqui uma velocidade, um campo de velocidade, né? Essa parte aqui, ó, se você calcula a divergência, aqui é um operador linear, né? Você pode quebrar aqui em duas partes. Então, você vai ter um termo que é um fluxo difusivo, um fluxo convectivo. Essa parte aqui, a gente chama que é a parte elíptica da equação, né? Que é um termo de segunda ordem. Se o epsilon for constante, isso aqui forma um laplaciano, derivada segunda. Né? Todo mundo sabe que o laplaciano, né? Usa a equação de Poisson, de Laplace, é a equação elíptica. Esse pedaço aqui, que é o fluxo convectivo, cara, te fornece um termo de primeira ordem, né, que é beta, por exemplo, interno, né, grade de U, né, mais um terminho que depende também da divergência do campo de velocidade. Então, esse termo aqui já é o termo que tem um caráter mais hiperbólico da equação. Uma equação de primeira ordem. Aqui a gente tem um termo de ordem zero, que a gente chama de termo reativo, né? A gente vai considerar aqui que esse cara, esse signo aqui seria um coeficiente, né, de reação. E F é o termo de fonte ou sumidouro. Esse problema, ele é proveniente da lei de conservação de massa, né? Lei de conservação de massa, por exemplo, a lei de conservação de massa nesse domínio, você determina como, né? Tudo que entra, né? Imagina um fluido, né? O fluido que entra é igual à variação dele interna, mais o que sai na fronteira. Ou a variação, por exemplo, de U dentro de domínio é igual ao fluxo líquido na fronteira. Então, você faz um balanço ali de massa dentro desse domínio e você consegue chegar numa equação, nessa expressão aqui. Não é difícil obter essa expressão através da lei de conservação de massa. Agora, para você formar um modelo matemático, você precisa, obviamente, né, de condições, por exemplo, condição de contorno. E esse cara aqui representa a condição de contorno de Dirichlet, né, onde a U, e a concentração aqui, U, por exemplo, né, é conhecida na fronteira. Esse cara aqui já é um fluxo, né, já é uma condição de Neumann, né, é um fluxo total na fronteira, né, fluxo tanto difusivo quanto convectivo. E esse cara aqui é uma condição inicial. Então, esse modelo, do jeito que está aqui, a gente chama de o problema de transporte convectivo difusivo, na forma conservativa, né? Exatamente porque a gente está escrevendo aqui esse fluxo da forma conservativa, que vem lá de lei de conservação. Aqui a gente faz algumas simplificações. Ao invés de a gente tratar o problema como um todo, que é muito mais complicado, vamos já que o nosso objetivo aqui é entender um pouco de métodos numéricos, vamos fugir então um pouco das complicações do modelo e vamos pegar um problema mais simples. Então a gente vai considerar que a gente não tem variação temporal, ou seja, o problema é estacionário. Esse termo aqui de fluxo, a gente vai abrir essa conta aqui, né? A gente pode escrever essa expressão como essa daqui, ó. Estou considerando que o epsilon, meu epsilonzinho aqui é o coeficiente de difusão, né?
Observe quando ele é zero, eu tenho um problema, né, que é praticamente elíptico puro, né? E ele, diferente de zero, eu tenho um problema que pode caminhar ali, né, para elíptico e parabólico, né? A gente fica nessa brincadeira aí. Então, é a relação entre o termo convectivo e difusivo que vai te dar essa relação de o quanto parabólico é o problema, ou o quanto elíptico é o problema. Quando o epsilon é zero, ele é elíptico puro, né? Caso contrário, ele tem umas propriedades elípticas e parabólicas, né? Então, essa relação que afeta, né, a gente vai ver que vai afetar o comportamento do método de elementos finitos, que é um método que ele é bacana para problemas elípticos, né, ou fortemente elípticos, ou neste caso aqui, parabólicos, né? Agora, quando o problema tem um caráter hiperbólico, ele já não é um método tão robusto. Então, essa relação aqui entre convecção e difusão que vai te fornecer informações importantes no comportamento do método de elementos finitos. Então, para simplificar, a gente vai pegar esse fluxo convectivo e difusivo, vamos abrir aqui, aplicar algumas propriedades básicas da matemática, e a gente separa isso daqui em uma parte, tá vendo? Um operador de segunda ordem. Aqui eu tenho o termo convectivo, o fluxo convectivo foi particionado nesses dois operadores, chama isso aqui de convecção, né? Se o fluido for incompressível, esse termo aqui desaparece, mas, de qualquer forma, esse termo aqui ele pode ser acoplado aqui no termo reativo, né? Pode ser acoplado. Então, com isso, eu obtenho a que a gente chama de forma convectiva da equação. Tá vendo? Aquela equação agora, eu escrevo ela dessa forma. Então, eu eliminei a parte temporal, a parte de fluxo tem uma parte difusiva, uma parte convectiva, e esse cara aqui continua sendo minha parte reativa, né? Termo de fonte, condições de contorno, agora o meu sigma aqui é dado por essa expressão, né? Apareceu um div de beta aqui. Esse div de beta desaparece se o escoamento for incompressível. Então, nosso objetivo é estudar essa equaçãozinha aqui. Principalmente quando esse termo aqui, que é o termo elíptico, ele é muito, dizer, pequeno em relação aos outros. Ou ele não domina, né, o escoamento. O escoamento físico, né? Se o escoamento for dominado por essa parte aqui, ó, a gente chama que é... Neste caso aqui, quando a gente tinha a parte temporal, a gente olhava o modelo e viu o modelo como uma parte que poderia ser fortemente parabólica, né, ou hiperbólica. Aqui, a parte estacionária, a gente já olha entre a relação elíptica do problema e hiperbólica, né? Quando esse termo aqui ele é, por exemplo, da mesma ordem desses aqui, né, ele domina, a gente diz que você tem um problema aqui que ele é predominantemente difusivo. Esse termo aqui é o termo difusivo, ou seja, a parte elíptica dele é forte. Então, o método de Galerch, o método de elementos finitos, ou método de diferenças finitas centradas, por exemplo, funciona que é uma beleza. Agora, quando esse termo aqui, ele não prepondera, ele é muito menor do que esse cara aqui, ó, aí a gente diz que o problema ele é predominantemente convectivo, né? Eu quero estudar a relação desses dois termos. Ele é predominantemente convectivo, ou seja, a parte hiperbólica da equação predomina, e a gente vai ver que os métodos numéricos clássicos acabam apanhando um pouco nesse caso. Essa que é a questão que existe atrás deste problema. E aqui, de novo, né, esse problema tem várias aplicações, eu poderia aqui descrever, né, muitas aplicações, inclusive, eu comecei agora a trabalhar num projeto que me chamado projeto de mexilhões, mexilhão dourado, né, que é uma praga, né, que invade os rios, ali no Paraná, na região de São Paulo, e dá um prejuízo enorme às hidrelétricas.
Então, eles estão com um projeto aí enorme, né, e que envolve também a simulação, né, da concentração desse mexilhão. Aí o pessoal já fez uma modelagem do problema 2D, né, e agora eles estão fazendo a modelagem de um canal lá que liga dois rios, um canal até artificial de 10 quilômetros. Eles querem fazer um trabalho ali tridimensional, calculando o campo de velocidade com Navier-Stokes, né, e aí tem as equações de transporte, né, que representa ali a concentração, né, do mexilhão. Então, eu comecei agora nesse projeto, comecei até acho que 2 semanas, estou lendo ainda, né, para entender, né, o processo da modelagem, para ver como que a gente vai fazer essa simulação. Ô Isaac. Oi. De um modo geral, essa equação que você está apresentando, né, para o pessoal, é uma equação bem familiar para eles, né, porque ela é totalmente elíptica, né? Uhum. Se o termo de difusão for dominante, né? Exatamente. Tá, e se esse termo de reação... É mais comum esse termo de reação ser linear? Aqui? Na verdade é o seguinte, né? Eu tô querendo dar uma ênfase mais na parte de fusão e convecção. Esses termos aqui, cara, em geral, né, você pode ter um termo aqui muito mais complicado, né? Eu estou pegando aqui, estou supondo que esse cara aqui, esse sigma, que é um coeficiente, vamos supor que ele seja uma constante positiva, até para você ter um problema aí a gente chama que não é problema de propagação. Por exemplo, você poderia entrar lá na equação de Helmholtz, né? Onde você tem um problema de propagação, e você estudar isso é muito mais complicado. O pessoal que trabalha com dinâmica de população trabalha com termos de reações não lineares, mais complicados, né? Esse termo de reação, ele vem daqui, né? Então, você tem é como se o seu problema reativo fosse um F grande, que pode depender de U, né? Ou de outras equações. Então, esse caso aqui é um caso clássico, onde o meu termo F grande de reação é essa fonte menos esse cara, né? Por isso a gente chama esse cara de absorção. Então, eu vou considerar ele positivo. Porque a minha ênfase é mais nessa relação de fusão-convecção. Entendi. Mas mesmo aqui, que é um problema simples, a gente também tem problema aqui de estabilidade, né? Se você esquece a convecção e olha só difusão e reação, quando a difusão é menor do que a reação, você também tem problema de instabilidade em elementos finitos. Então, quando essa reação ela é não linear, é mais própria para a dinâmica de populações, é isso? Em termos de aplicações. Assim, não, em dinâmica de populações, o termo reativo aqui, em geral, eu não sou da área, mas os modelos que eu vejo, eles são não lineares, né? Tem aquele modelo de... Como é que chama? De Gompertz, eu acho. Realmente eu me lembro agora, é um termo de reação não linear. Porque você tem um conjunto de equações, vou escrever aqui, ó. Por exemplo, você pode ter um conjunto de equações que você tem a parte temporal, né? Imagina aqui, colocar CI, né? Você tem a concentração de alguma população, alguma coisa. Em geral, você tem um termo também difusivo, né? Mas não necessariamente. Vou tirar a parte convectiva, e aqui você tem um F. Na verdade, cara, aqui os problemas reativos, você tem um conjunto de equações, né? CI, tá vendo? E aqui você tem um F que depende, sei lá, dos CIs, né? Pode depender também de outras coisas aqui. Em geral, esse termo aqui, ó, que a gente chama que é um termo reativo, né? Termo reativo. Ele é não linear porque depende das várias concentrações, de outras equações, né? Por exemplo, predador-presa, né? Você tem as interações entre as concentrações. No nosso caso, eu estou pegando esse termo F grandão aí, ó, de U, escrevendo como uma fonte ou solvedor menos um sigma U. Certo?
Então, esse sigma, eu estou pegando ele maior ou igual a zero, né? Significa que é absorção. Quando ele é menor do que zero, essa equação aqui, ela tem um outro caráter, né? Um outro comportamento. Inclusive, a solução já não é mais, você não garante mais solução única, você precisa de outras coisas. Beleza? Beleza, perfeito. Eu trabalho com esse cara, esse coeficiente aqui, da forma que está escrito aqui, né, maior ou igual a zero. Então, como eu falei para vocês, o método de elementos finitos, né, tem aqui, né, esse aqui eu vou pular. Beleza. Então, eu vou explicar logo o que é o método de elementos finitos. Eles já viram o método de elementos finitos? Estava quase chegando lá, mas já entendendo o que se é, que é um método de projeção, né? Tá. Então, eu vou explicar aqui de uma forma mais didática. Vocês já vão sair daqui e já vão escrever o método de elementos finitos de vocês aí, tranquilo. Então, olha só. Nós vimos alguns casos particulares, né? Resíduo, método resíduo, mas assim, elementos finitos com aquela divisãozinha de intervalos, as head functions, né? Aquela coisa mais prática, ainda não. Tá. Eu também não vou ficar assim abrindo as continhas, vou mostrar mais ou menos, até porque o tempo é curto, né? Só para a gente ter uma noção. Então, para você resolver um problema ou descrever um método de elementos finitos para resolver uma equação, a gente vai seguir aqui alguns passos. Primeiro, a gente tem que reescrever o modelo ou escrever a formulação variacional do modelo. Então, a primeira coisa é a formulação variacional. O que é isso? É uma coisa simples. A gente vai ver o que é. Então, a formulação variacional, ela é escrita, né? Você pega o problema original, né? Que em geral está em dimensão infinita. Imagina uma EDP, né? A solução dela está no espaço de dimensão infinita. Você pega essa equação, reescreve ela numa formulação variacional que continua, né, sendo descrita num espaço de dimensão infinita. E você, então, aquela ideia de projeção, né, você pega o seu problema que está em dimensão infinita e projeta ele num espaço de dimensão infinita, aí você descreve o que a gente diz de uma partição do domínio. Você discretiza o domínio, você vai resolver o problema, e constrói um espaço de funções, um espaço de dimensão finita. Então, isso daqui nada mais é do que a projeção do problema original num espaço discreto. E aqui, esse cara vai te fornecer uma forma de você transformar o seu problema em um sistema linear. Sistema linear, porque eu estou supondo que sua equação é linear, né? Se for uma equação não linear, igual vocês que trabalham com problemas elípticos, e muitas equações não lineares, você vai cair num sistema não linear. Aí vai ter que resolver, depois vai ter que trabalhar para resolver esse sistema aqui. Então, mas a ideia é exatamente essa daqui. Você pega o problema, escreve a formulação variacional, e depois, essa formulação variacional ainda continua em dimensão infinita, que a gente chama de formulação variacional contínua, ou formulação fraca, né? E depois você constrói uma discretização do seu domínio. Aí, nessa discretização, é que você está construindo o seu problema discreto, né? Essa discretização está associada à definição de um espaço vetorial mesmo, né? Formado por funções especiais, né? As funções da sua base. E a gente vai ver que é a escolha desse espaço aqui que define o método de elementos finitos. Isso daqui que eu estou falando, no caso mais geral, é chamado de método de Galerk. O que é o método de Galerk? O método de Galerk é simplesmente você pegar o seu problema lá original, sua equação, escrever uma formulação fraca dela e projetar num espaço de dimensão finita. Então, você pode ter vários espaços de dimensão finita, né? Vários. Isso aí é Galerk. Então, dentre os vários métodos de Galerk, tem um que você constrói esse problema discreto de forma que ele seja eficiente do ponto de vista computacional, do ponto de vista prático, para você resolver esse sistema aqui, ó.
Porque esse sistema, ele vai depender de quê? A cara dele depende da base que você escolheu. Aí o método de elementos finitos te fornece uma base inteligente, onde esse sistema tem propriedades boas. Por exemplo, né? Essa matriz ela é esparsa, né? Tem propriedades interessantes. Se o problema for simétrico, essa matriz ela é simétrica e definida positiva. Né? Aí você pode aplicar métodos específicos para resolver o sistema linear. E esse processo de solução você pode desenvolver através de uma implementação computacional usando a linguagem de programação. Aqui você não precisa nem ficar com medo, né? Ah, vou ter que usar C, vou ter que usar uma linguagem de baixo nível, não precisa mais. Né? Você pode usar um MATLAB, e depois eu vou apresentar para vocês o FreeFEM. O FreeFEM é um software para elementos finitos, vocês vão ver que ele é muito fácil de implementar. Então, vamos lá, formulação variacional. Por simplicidade, eu vou considerar esse problema aqui com uma condição de contorno homogênea na fronteira, de Dirichlet homogênea, por simplicidade, para fugir das complicações aqui, só para vocês entenderem a receita. Então, a formulação variacional aqui é o seguinte, você vai pegar essa equação, vai multiplicar por uma função, que eu chamo aqui de função teste. O pessoal aí que é da matemática deve ter estudado lá em análise funcional, o espaço das funções testes, né? Apesar de ser parecido, né, essa função teste ela é um pouquinho diferente, porque ela é uma função que está definida aqui em outro espaço. Essa função teste aqui, ela sempre se anula na fronteira de Dirichlet. Então, eu multiplico essa equação por uma função teste, não estou dizendo aqui porque eu estou escolhendo esse espaço, depois eu falo para vocês. Ela precisa de ter uma certa regularidade, né, para a gente fazer as contas aqui. Aí eu integro o resultado no domínio, no meu ômega. Aí eu obtenho exatamente essa expressão. Então, o que eu fiz? Tá vendo? Multiplico aqui por uma função teste, integro no domínio. Pronto, integrei. Tá aqui. Tem nada complicado aqui. Se mostrar isso aqui para um aluno que acabou de fazer cálculo, ele vai entender direitinho. Tá? Agora, aqui nesse termo de segunda... Aqui onde eu tenho o termo de segunda ordem, o termo difusivo, onde eu tenho a derivada aqui de segunda ordem de U, eu vou aplicar aqui integração por partes, né? Ou em 2D, aqui em 3D, a gente chama de forma de Green. Né? Então, esse termo aqui eu posso escrever dessa forma aqui. Integração por partes ou forma de Green, eu tenho uma parte que fica no interior do domínio e outra parte vai para a fronteira. Né? Como eu estou considerando aqui um problema de Dirichlet na fronteira, em toda a fronteira, por simplicidade, então a função teste, ela se anula na fronteira. Logo, esse termo aqui desaparece porque a V se anula. Se fosse um problema de Neumann, por exemplo, esse termo aqui não se anularia. Então, ele ficaria aqui na formulação. Ou se fosse um problema misto, né? Então, você teria uma parte da fronteira aqui, que esse termo aqui permaneceria na formulação variacional. Neste caso, por simplicidade, esse termo desaparece, então sobrou só essa parte aqui, continua sendo o meu termo difusivo. Aqui eu tenho a parte convectiva e reativa, o termo de fonte. Né? Então, aí eu tenho a formulação variacional, que é o quê? Que é encontrar U neste espaço aqui, né? O H0 de ômega. Vocês sabem o que significa esse espaço, H01 de ômega? Um espaço Sobolev Hilbertiano, né? Exatamente. Com um né? suporte compacto. Isso, aqui é o espaço de Hilbert, né? As funções que estão em L2, derivadas em L2, e as funções que se anulam, né? No Born. Então, eu posso escrever a formulação dessa forma aqui, uma forma abstrata, né? Onde essa B aqui é uma forma bilinear. Tá vendo? Tem a parte difusiva, parte convectiva, parte reativa. Esse L aqui é um funcional linear, né? Escrito dessa forma. Eu estou escrevendo aqui já no formato aqui, né, abstrato. Isso aqui é a norma, o produto interno usual em L2. Então, a gente chama essa formulação aqui, ó, isso aqui é exatamente essa expressão. Né? Ela veio do seu problema clássico, do seu problema forte, né?
Eu enfraqueci aqui algumas condições agora, né? Aqui, se você olhar aqui, para essa equação, se você pensar que a f, né, é uma função contínua, então você tem a sua U de classe C2. Aqui você já enfraqueceu, aqui eu posso pegar a f em L2, né, e você tem mais possibilidades, até porque problemas físicos, você pode ter situações onde essa f ela não tem irregularidade suficiente. Né? Tá, aí eu tenho um problema aqui, que é o problema variacional contínuo. A pergunta que fica é, esse problema tem solução? Que situação, o que garante solução única para esse problema? Observe que esse problema, ele é a formulação fraca ou variacional do problema clássico, mas ele está definido no espaço de dimensão infinita, né? Espaço de Hilbert aqui, dimensão infinita. Para garantir que esse problema variacional contínuo tem solução, a gente recorre ao lema de Lax-Milgram. Já estudaram o lema de Lax-Milgram? Sim, professor. Tá, então não vou entrar nesse detalhe, não. Então, o lema de Lax-Milgram garante que esse problema aqui tem solução. Ou seja, essa forma bilinear ela tem que ser contínua e coerciva, né? E esse operador aqui ele tem que ser contínuo. Então, para o problema de convecção, difusão e reação, essa forma bilinear aqui, ela é contínua, onde a constante de continuidade, observa aqui, eu estou escolhendo a norma aqui, ó, do H1, tá? Eu poderia escolher a seminorma, né? Escolhi essa norma aqui. Então, a constante de continuidade, observe que é o máximo entre epsilon, que é o coeficiente da difusão, né? O campo de velocidade, e o sigma, que é o termo de reação. Observe que a continuidade, ou a limitação da minha forma bilinear, a constante aqui, é o máximo dessa expressão. Então, se você pensar num problema com convecção dominante, você vai ver que o máximo aqui não vai ser o epsilon. Convecção dominante, né? Suponha que esse sigma aqui seja 1 e esse cara aqui seja da ordem de 1. Então, você vai ter que esse cara aqui, né? Ele é o máximo entre seria o que? A norma da velocidade, né? E a minha reação aqui. Agora, olha o termo coercivo, ou V-elíptico. Né? Essa propriedade aqui ela é muito importante, cara. Que ela está associada à estabilidade do operador, ou até à estabilidade dos métodos numéricos. Em elementos finitos, essa constante alfa aqui, ó, da coercividade, ela é muito importante. Neste caso, para esse problema, essa constante alfa ela é o mínimo entre epsilon e o sigma. Se esse epsilon, imagina esse epsilon muito pequeno, se a equação não tiver o sigma, se o sigma for zero, eu posso reescrever aqui, eu posso provar que esse epsilon, que esse alfa aqui, ó, é exatamente o epsilon, ou seja, o coeficiente de difusão. Então, num problema onde a difusão não domina, ela é muito pequenininha, a gente diz aqui tá vendo? Que essa coercividade, o coeficiente dela, ele é epsilon. E esse epsilon, ele pode se tornar, né, muito pequeno. Aqui o pessoal costuma chamar isso aqui de loss coercivity, ou seja, uma perda de coercividade. Isso está completamente associado à estabilidade do método numérico. Então, só para revisar aqui, ó, o problema tem solução única, né? Mas ele pode ter aqui uma loss coercivity, né? Se esse epsilon aqui for muito pequeno em relação aos outros coeficientes. Então, e o método de elementos finitos, então? O que seria isso? Então, a primeira coisa que a gente fez é montar a formulação variacional, tem mistério. O Isaac, tem uma observação aí que eu acho que eu já falei isso aí para eles, né? Mas talvez também você saiba, a coercividade, se eu não me engano, ela está relacionada com a unicidade do problema variacional, né? E a continuidade, ela está relacionada com a existência da solução do problema variacional, ou seja, através dessa continuidade, quer dizer, você tem as duas coisas aí, né? A continuidade
a coercividade, que é a elipticidade, né? E aí você garante a existência e unicidade de solução. Mas você prova essas coisas lá na demonstração, né? Ou seja, a demonstração do lema de Leibniz, ele vai te garantir que a solução é única, que existe a solução através da continuidade, Uhum. existe a unicidade, se eu não me engano, através da coercividade. Uhum. Portanto, se esses parâmetros de coercividade forem instáveis, certamente você não vai ter a unicidade de solução, né? Mesmo no trato numérico. E a gente vai ver, importante essa relação sua, assim, comentário. E a coercividade, ela está associada diretamente à estabilidade da solução. Exato. Exatamente. Eu não coloquei aqui, mas se você analisar em termos de estabilidade desse problema, a gente pode mostrar o seguinte, ó. Se você pega aqui, ó, pega o problema U igual a F, U, certo? Do lado esquerdo aqui, você usa a coercividade. Então, isso aqui vai ser maior ou igual a alfa, norma de U em V ao quadrado, certo? E do lado de cá, você usa cochicho As. Então, você vai ter F, né? Uhum. Em L2 vezes U em H1, que é V. Tudo bem? Não, seria em L2, mas a norma de L2 é menor do que V. Deixa eu escrever aqui direitinho. Tudo bem? Então, eu posso ter isso aqui, ó. O V menor, posso escrever dessa forma, né? F, L2. Essa norma aqui em L2, ela é menor do que a norma de V, né? Supondo U diferente de zero, eu vou ter exatamente que a minha U, cara, ela é menor ou igual a norma de F em L2. Tá vendo? O alfa aqui, ó, denominador. Tá vendo aqui? Perfeito. Ou seja, a estabilidade da solução, tá vendo? É uma constante onde você tem o denominador aqui, o que? O coeficiente de coercividade. Então, se esse cara for muito pequenininho em relação, por exemplo, a esse camarada aqui, você não tem garantia, né, que a sua solução aqui, ela vai ser, ela vai ter uma limitação aqui interessante, né? Importante. Porque através disso aqui, você pode escrever, se você pensar em termos de solução, você pode escrever esse cara aqui, ó, como sendo, né, U menos o H, imagine que a U é a solução exata e o H é a solução aproximada. Então, esse cara vai ser menor do que 1 sobre alfa, que é o coeficiente de coercividade, né? F menos uma... Deixa eu escrever aqui errado. Se você pensar em duas soluções, uma outra solução, pode ser uma solução aproximada mesmo, né? Um outro problema. U menos W, né? Seria uma F associada a U menos uma F associada a W. Você tem algo desse tipo aqui, ó. E a gente vai ver, cara, que isso daqui vai lá para o problema discreto, né? O problema discreto você também tem essa questão aqui da estabilidade do problema. Então, tá vendo? A coercividade, o coeficiente, ele aparece no denominador. Em problemas de convecção dominante, o que vai aparecer aqui é o coeficiente de difusão. É o coeficiente que aparece no termo de segunda ordem, do Laplaciano. Beleza? Posso continuar? Beleza, tranquilo. Tá. Obrigado. E elementos finitos, então, é o seguinte, né? Só voltando aqui de novo. Eu tenho um problema. Imagina que eu tenho um problema L de U igual a F, né? Que é um problema contínuo. Faça a formulação variacional dele, né? Que é a formulação variacional, né? Seria o quê? Seria algo do tipo L de U V
F de V. Claro, esse aqui a gente chama de problema clássico, né? Que é um problema forte. Esse é o problema variacional. E o método, esse cara ainda está em dimensão infinita, então a ideia é você fazer uma projeção aonde? Num subespaço de dimensão finita, né? Dimensão desse cara finita. E resolver esse problema aqui nesse subespaço. A solução desse problema nesse subespaço, cara, é chamado de Galerque. Isso aqui é Galerque. Você tem várias formas, né, de escrever um método de Galerque. Então, para você descrever um método de Galerque, você tem que construir uma base para esse subespaço. Você pode construir, por exemplo, uma base de funções seno, você pode construir bases, né, outros tipos de bases. Só que aí o seu sistema linear, aquele sistema linear, ele pode se complicar, né? Pode ser um sistema cheio, né? Isso não tem nem solução. E o método de elementos finitos é uma forma inteligente de montar essa base. Então, para isso, para você descrever um método de elementos finitos, você define uma partição do domínio. Eu peguei aqui um domínio, essa figura tem um domínio poligonal, né? Para facilitar aqui. E a discretização, você particiona ele em subdomínios. Esses subdomínios podem ser quadriláteros ou, neste caso aqui, triângulos. Tá vendo? Para cada triângulo desse daqui K, a gente chama aqui o parâmetro, né, o diâmetro de K. Esse diâmetro aqui pode ser uma medida, né, do elemento. E você tem o Hzinho, que é o máximo de todos esses diâmetros. Esse Hzinho é chamado parâmetro característico da malha. Quando o Hzinho vai para zero, você está dizendo aqui que o número de triângulos está indo para infinito. Ou seja, você está, na verdade, percorrendo todos os pontos aqui do seu domínio. No método de elementos finitos... Isso aí na reta seriam os subintervalos onde estariam definidas as hat functions, né? Exatamente, exatamente. Na reta, eu tenho aqui um material que eu estou escrevendo, cara, nas aulas. Você está conseguindo fazer isso, cara? Rapaz, já tem assim um bom tempo que eu estou escrevendo. Toda vez que eu vou dar aula, eu escrevo um pouco, entendeu? E as crianças deixam, rapaz? A gente arruma um jeito. Eu estou tentando aqui escrever algumas coisas. Tá vendo? Na reta seria exatamente isso aqui, né? Eu tenho Deixa eu desenhar aqui, é melhor. Depois compartilha aí esse material com a gente. Né? Tá, eu estou preparando aí, né, aos poucos. Na reta, eu tenho esse domínio aqui, ó. Eu faço o quê? Eu particiono, né? Então, imagina que eu tenho x0, x1, x2, x3, x4, x5. Imagina aqui. Associado a cada nozinho desse daqui, eu vou ter uma função. Eu vou chamar de πi. Essa aqui seria o φ2, né? Eu estou no nó 2. Tá vendo? No caso geral, eu teria xi mais 1, xi menos 1. Então, você tem aqui essa função. Esse aqui eu estou considerando função linear por partes. Como que é a cara dessa função? Ela vale 1. Ela vale 1 aqui nesse nó. 0 em todos os outros nós da malha. E aqui no suporte dela, que são esses dois elementos, cada subintervalo desse aqui é um elemento. Ela é uma função linear, tá vendo? Ela é uma função linear nesse elemento e nesse. Ou seja, no suporte ela é positiva. Né?
Mas aqui nos elementos ele é linear. A gente pode ter também funções quadráticas, cúbicas, e assim sucessivamente. Vamos começar só com a linear aqui, que fica mais simples. No plano, seria algo desse tipo aqui. Eu estava olhando aqui, ó, eu peguei uma foto aqui. Vocês conseguem ver? Perfeito. Tá vendo? No plano, você pega o seu domínio, quebra em elementos. Então, uma funçãozinha da base, essa função aqui, que função é essa? São as funções que vão gerar a base do espaço de dimensão finita. Né? Então, tá vendo? Ela vale 1, cada nó desse aqui vai ter uma funçãozinha dessa. Então, ela vale 1 no nó, 0 nos outros nós, e cada elemento ela é um plano. Imagina, cada nó desse daqui vai ter uma funçãozinha dessa daqui. Então, esse cara vai gerar... Cadê aqui? Tá vendo? Vai gerar o meu espaço. Aquelas funçõezinhas são essas aqui, ó. Considere φ1 até φn uma base, é chamada de base lagrangiana, né? É formada por polinômio de Lagrange. Então, a gente gera essa base para o espaço de dimensão finita, VH, porque agora o método de elementos finitos é esse daqui, ó. Esse Hzinho aqui, ó, está associado ao parâmetro de malha, né? É a minha discretização. É o que chama de, em inglês, mesh size. Só voltando aqui, então, ó, eu pego o meu domínio, quebro ele em subdomínio, chamado de elementos. Aí eu defino um espaço de dimensão finita. Esse espaço está associado ao domínio discretizado, ou seja, a partição. Esse espaço a gente chama de espaço de elementos finitos. Aqui está exemplo de um espaço de elementos finitos. Como a gente está trabalhando aqui com espaço com funções contínuas ou elementos finitos conformes, né? Então eu vou escolher nesse espaço uma função que ela é contínua no domínio todo, só que ela, restrito a cada elemento, ela é um polinômio. Eu coloquei aqui P1 para dizer que ele é linear, mas pode ser um P2, um P3, um P4. Obviamente, quanto maior for o grau aqui, mais difícil vai ser resolver o problema. E até montar também o problema. Né? Se você me pagar R$500 hoje, cara, e falar assim, professor, monta o sistema aí para um problema aqui usando P3. Eu não faço, porque dá uma contalhada desgraçada. Tem que fazer muita conta. Não é que é difícil, mas é trabalhoso. Então, P1, as funçõezinhas aqui, elas são lineares aqui, né? Mas, no domínio todo, ela é contínua. Então, com isso, eu defino o método de elementos finitos. Agora, o método aqui, olhando aqui, no caso mais geral, isso aqui seria um método de Galerk, né? Então, o método de elementos finitos está na escolha dessa base lagrangiana aqui. Tem algumas propriedades. Então, escolhendo essa base, essa solução aproximada, ela é escrita como combinação linear dessa base, tá vendo? Aí a gente pode escolher cada VH desse aqui como um elemento da base, ou também escrever isso aqui como uma combinação linear. Né? E no final a gente chega no sistema. Se você substitui esse cara aqui, ó, como isso aqui é linear, né? Então você vai ter uma equação, e depois você, para cada equação, você escolhe VH igual a πi, né? E de 1 até n. Então você vai ter um sistema. Observe que eu não estou falando aqui de condições de contorno ainda. Condição de contorno é um caso à parte. Na hora que vocês forem implementar isso, vocês vão ter dificuldade. Mas facilmente sanada. Como é a cara dessa matriz? Os elementos dessa matriz. Os elementos dessa matriz são exatamente, está vendo? Os Bs, né, aplicado aqui, né, em JI.
e J φ I, né, que são os elementos da base. O vetor B do lado direito é dado aqui pelo termo de fonte, né? Interessante é porque quando você resolve esse sistema linear aqui, você obtém o seu vetor solução. Observe que os alfa aqui, ó, solução, são exatamente os caras aqui da combinação linear, da UH em relação à base. A escolha dessa base lagrangiana te permite provar que esse αj é exatamente a UH no ponto XJ. Ou seja, quando você resolve o sistema, você não precisa voltar aqui nessa expressão para recuperar a sua solução. Na verdade, você já tem o valor da solução nos pontos nodais. Aí você pega um software, né, faz uma interpolação e plota a solução. Tudo bem? Esse aqui é o método de elementos finitos. Agora, voltando ao problema de interesse. Acabei de falar para vocês que o termo de difusão, em muitas aplicações, esse termo aqui, ó, ele é dominado, né, pela convecção, ou termo reativo. Né? Então, nosso interesse é exatamente nessa situação. Neste caso, a solução ela pode apresentar o que a gente chama de camada limites. O que é camada limites? São regiões, né, de gradientes elevados. Opa! Se a gente pensar aqui, ó, imagina que eu tenho aqui um problema, então um domínio. Quando eu tenho um problema que ele é puramente hiperbólico, problemas puramente hiperbólicos a gente só põe condição de contorno na entrada de fluxo. Vou chamar aqui tal in. Se a sua solução aqui nessa fronteira, imagina que seu fluxo está nessa direção aqui, ó, a velocidade. Se você tem aqui uma descontinuidade, sua velocidade está nessa direção. O campo de velocidade está nessa direção. Se você tem uma descontinuidade aqui na condição inicial, essa descontinuidade ela acaba sendo propagada, né, para o domínio. Imagina que você tem um problema. E nessa parte aqui ela vale um valor e aqui ela vale outro, tá vendo? Isso pro problema puro. Então você vai ter uma descontinuidade aqui. E aqui é fluxo livre. Quando você acrescenta no termo difusivo, você sai do problema hiperbólico puro, você está acrescentando propriedades elípticas no problema. Ou parabólicas, né? O problema depender do tempo. Então, essa descontinuidade aqui, ela não existe mais. Ela não existe mais. Mesmo que essa solução aqui ela seja descontínua. Vocês sabem disso, né? Problemas parabólicos e elípticos. Né? O que acontece? Aqui você vai ter uma continuidade, mas vai ter uma região aqui de alto gradiente, né? É como se tivesse aqui como se tivesse uma regiãozinha aqui, ó. Enorme, onde tem, né, uma inclinação enorme, né? E aqui na fronteira também, como você está colocando elipticidade no seu modelo, você acaba colocando condição de contorno também aqui na saída. Então, você passa a ter também uma outra região aqui, ó, que a gente chama também de camada limite. Então, essas duas regiões aqui são regiões de camada limite. Então, para esse tipo de problema, o método de Galer, de elementos finitos clássicos, ele apresenta oscilações em todo o domínio, mas principalmente nessas regiões. Então, problemas que têm altos gradientes, né? O método de elementos finitos clássicos apresenta sérias estabilidades numéricas. No caso unidimensional,
Deixa eu colocar aqui o material que eu estou preparando aqui, ó. No caso unidimensional, seria algo desse tipo aqui, ó. Imagina esse problema aqui, ó. Beta é a velocidade e epsilon é a difusão. Imagina esse problema. Ele é um problema 1D, tem uma condição de contorno 0 aqui, e aqui vale 1. Tá vendo? 1 ela vale 1. Dizer que beta sobre epsilon é 0, ou seja, eu estou pegando beta igual a 0. Se eu pego beta igual a 0, eu estou saindo fora. Estou tirando o termo de primeira ordem, convectivo, e estou só com o terminho difusivo. Esse problema aqui, ele não tem reação. É esse probleminha aqui, ó. Tá vendo? Um D, sem termo de fonte, sem reação. Então, eu tenho epsilon e beta, com essa condição. Aí, o que acontece, ó? Se beta é 0, então eu tenho uma equaçãozinha, né, de segunda ordem, integro 2 vezes e encontro essa reta, né? Agora, à medida que o beta vai crescendo em relação a epsilon, ó, quando tem beta sobre epsilon, igual a 10, olha como que a solução ela está. Beta sobre epsilon igual a 100. Olha como que ela fica. Ela vem, né? Se você pensar no campo de velocidade que vem nessa direção, né? Tem a condição de contorno aqui igual a 0. Ela vem carregando. Se fosse um problema, por exemplo, hiperbólico puro, você não tinha essa condição de contorno. Como o epsilon é não nulo, ele tem que satisfazer essa condição de contorno. Então ele vem aqui e sobe de uma vez. Essa região aqui, ó, que tem essa derivada elevada, essa região aqui era chamada região de camada limite. Então, essas regiões que complicam o método de elementos finitos. Aqui do lado de cá é se você pensar no campo de velocidade que está vindo nessa direção. Então, só para a gente entender os problemas, né, de elementos finitos. Aqui eu descrevo, por exemplo, a solução exata daquele problema, ó. Ele é um exponencial, né? É uma constante vezes essa exponencial. Quando o problema é difusão dominante, a solução ela se aproxima de x, que a gente acabou de ver aqui, né? O limite, né, quando beta é 0, ela se aproxima de x. Agora, no outro caso, que é o caso de interesse, é convecção dominante, ou seja, quando a gente pega a relação beta e epsilon muito maior do que 1, eu posso escrever a solução através dessa expressão aqui, que fornece esse formato. E para a gente calcular a derivada, aqui eu estou calculando a derivada da solução nessa região, né? Próxima a 1, que é a região de camada limite. A derivada da solução ali, para x próximo de 1, é exatamente aqui, aproximadamente, beta sobre epsilon. Você tem um beta muito grande em relação a epsilon, então essa derivada ela é muito grande. A camada limite ali, o comprimento dela é da ordem de epsilon. Então, é uma região muito pequenininha. E o que se conhece é que o método de elementos finitos de Galerkin, clássico, usando a base lagrangiana, interpolação linear, não é adequado para resolver esse tipo de problema. Eles perceberam isso lá, né, no final dos anos 60, início dos anos 70, após aplicar de forma, com sucesso, elementos finitos para problemas fortemente elípticos. Né? Aí só perceberam também o seguinte, que diferenças finitas centradas têm o mesmo comportamento. Vamos pegar aqui o método de diferenças finitas centradas.
Vocês conhecem o método de diferenças finitas centradas? Eu vou pegar aquele probleminha e vou discretizar o termo convectivo, né, que é a derivada primeira, usando diferenças finitas centradas. No termo difusivo, a gente põe sempre aqui as diferenças finitas de segunda ordem, né? E o termo de primeira, a derivada primeira aqui, ó, que é o termo convectivo, eu vou discretizar usando diferenças finitas centradas. Tudo de segunda ordem. Isso daqui, eu gero as diferenças finitas, né, para o problema. Faço umas continhas aqui, ó, se vocês multiplicarem essa expressão por menos h ao quadrado sobre epsilon, a gente vai obter exatamente essa equação. Esse pH aqui é chamado de Peclet local. Peclet local, ele é um número adimensional que relaciona convecção e difusão no problema. Ou seja, ele é a divisão entre os efeitos convectivos e os efeitos difusivos. Eu defino aqui atrás quem é esse Peclet local. Ó. Só voltando aqui. Ele é beta-H, beta é a velocidade, H é o parâmetro de malha, dividido por 2 epsilon. É chamado de número de Peclet local, né, ou de malha. Se você estiver calculando ele no elemento, você chama de local. Se você estiver calculando na malha, né, com esse parâmetro aqui, né, característica da malha, você chama Peclet de malha. Então, de qualquer forma, esse cara aqui, ele mede a qualidade do método numérico. Tipo, tanto de elementos finitos quanto diferenças finitas. A gente vai ver que quando esse cara é maior do que 1, diferenças centradas oscilam. Ele aparece naturalmente aqui. Aqui eu tenho um sistema, eu resolvo aquela equação de diferenças e eu obtenho a solução em cada nó da malha através dessa expressão, para a diferença centrada. Então, em cada nó eu tenho essa solução aqui. Ele é dado em função do Peclet. Tá vendo? E aqui, quando o Peclet é maior do que 1, essa base aqui, ó, ela é negativa, né? Então, você vai ter que... O I é o índice dos pontos da malha. À medida que você vai passando de um ponto para o outro, esse cara ele vai oscilando. Então, isso aqui explica o comportamento oscilatório do método de diferenças finitas centradas. Isso na década de 70, né? Ou os anos 60, né? Aí, cara, os caras foram e aplicaram o método de diferenças finitas Upwind. O que é o método de diferenças finitas Upwind? O método de diferenças finitas Upwind, você está aqui no ponto xi, ele tem aqui, ó, xi mais 1, e xi, não, mais 1, aqui é xi menos 1. Diferenças finitas centradas, você quer encontrar a solução aqui nesse ponto, você usa informação aqui e aqui. A diferença finita Upwind, você tem um campo de velocidade nessa direção, então, para você calcular a solução aproximada aqui, ó, você usa informação que a gente chama ajustante, né? É o que está vindo. A informação que está vindo aqui, ó. Então, quando beta é maior do que 0, ou seja, a velocidade vem da esquerda para a direita, você pega a sua derivada no ponto I e aproxima ela, né? Isso aqui já é a derivada de diferenças finitas, no contexto de diferenças finitas, e aproxima ela dessa forma. Ou seja, é uma diferenças finitas atrasada, né? Você está pegando a informação que está vindo. Backward, né? Isso aqui é chamado, esse efeito aqui é chamado de Upwind, né? É o que está vindo. Se o beta for negativo, você pega, o beta viria nessa direção, se for negativo. Aí você pegaria essa informação. Mas vamos pensar no beta positivo, né? Para ficar mais simples. E a gente quer calcular
a solução nesse ponto e a gente pega a informação que vem daqui. Olha, os caras fizeram isso, olha o que aconteceu. Tá vendo aqui? Então, o termo de segunda ordem continua sendo discretizado por uma diferença finita de segunda ordem. O termo convectivo, agora eu pego uma discretização que a gente chama Pwind, que é de primeira ordem, que é só de primeira ordem. Ele é inferior ao outro. Você vai, faz as contas, aparece o P-CLE aqui de novo, e vai resolver essa equação e ver qual é a cara da solução. Olha a cara da solução. Ela não oscila. Né? Tá vendo? Não é oscilatório. Aí vamos agora para o médio de elementos finitos. Para aquele probleminha. Pegamos o médio de elementos finitos, aqui já está o sisteminha, né? As equações aqui certinha do médio de elementos finitos, né? Tá vendo? Pegando aqui a base direitinho. Fiz todas essas contas. Pá! Médio de elementos finitos. Idêntico a diferenças centradas. Ele é idêntico. Tá vendo? Aparece a mesma equação de diferenças centradas. Inclusive essa solução aqui. Ou seja, ele também é oscilatório. Aí vamos ver aqui alguns experimentos. Estão vendo aqui, ó? Aqui a gente tem, ó, a solução preta, a solução exata. É um problema onde o PQ local vale 5, né? Maior do que 1. Observe a solução em vermelho, diferenças finitas centradas e o médio de elementos finitos, tá vendo? Enquanto a diferenças Upwind, que é esse azul aqui, ó, ele é estável. Ele pode não ser muito bem acurado aqui na camada limite, mas ele é um meta estável, ou seja, ele tem propriedades monótonas, né, da solução. A solução é monótona. Aqui agora eu diminuí o P-CLE, o número de P-CLE, mas continua sendo maior do que 1. Tá vendo? As oscilações diminuem. As oscilações, tanto de elementos finitos como de diferença centrada, diminuem, mas mesmo assim, na região de camada limite, você vê ainda, né, oscilações bem acentuadas. E olha a diferenças Upwind. O que acontece? Agora, quando a gente pega um P-CLE pequeno, menor do que 1, que é um problema que a parte elíptica, né, domina, ó, todos os métodos obtêm boas soluções. Aqui você já vê um pouco uma propriedade mais convectiva, né? Mas o P-CLE local, ó, é pequenininho, ou seja, o refinamento da malha aqui, né, ele foi feito bem adequado aqui, de forma que esse P-CLE local aqui seja menor do que 1. Porque o P-CLE local, ele depende do parâmetro de malha. Então, você pode refinar a malha até que ele seja menor do que 1. Ó, solução boa. Apesar da solução em azul ser menos acurada, até porque ela é uma aproximação de primeira ordem, né? Diferenças centradas é de segunda ordem. Aqui a gente já vê oscilação, aqui também. Então, aqui a gente verifica que realmente que tanto elementos finitos quanto diferenças centradas não é adequado para resolver esse problema quando o P-CLE local é maior do que 1. Ou seja, quando os termos convectivos predominam em relação aos difusivos, se a malha não for refinada o bastante. O problema é que na prática, situações práticas, às vezes é inviável, cara, você refinar essa malha. Imagina você resolvendo um problema 2D ou 3D, vai ter que refinar uma malha gigantesca. Né? Você pode ter problemas computacionais, viabilidade, né, técnica para refinamento de malha. Mas, como
interpretar, então, essa problemática lá em diferenças finitas em elementos finitos. Isso na década de 70, os caras quiseram levar essas ideias aqui para elementos finitos. Vamos primeiro entender o que acontece aqui em diferenças finitas, para depois a gente levar para elementos finitos. Aí, se a gente ir lá no diferença Pio-Indi e pegar o termo aqui de primeira ordem, né, a discretização de primeira ordem, que for o fator, né, diferencial, e abrir essas contas, a gente mostra que esse termo aqui, a Pio-Indi, ele equivale ao termo anterior, que é a discretização de segunda ordem, mas está vendo aqui, ó, um termo difusivo, com essa difusão aqui. Pronto. Entendemos o que está acontecendo. O método Apio-Indi, se você comparar o método Apio-Indi com a diferença centrada, ele está jogando, ele está acrescentando uma difusão extra, desse tamanho aqui, ó, beta-H sobre 2. Porque se você substituir esse cara na equação, isso aqui, né, vai ser como uma difusão artificial. A gente chama isso de difusão artificial. Então, a gente pode interpretar o método de diferenças finitas, Apio-Indi, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. O termo difusivo continua sendo uma discretização de segunda ordem. O termo convectivo, com uma discretização de segunda ordem, como lá na diferença centrada, só que com uma difusão artificial modificada. Então, a gente pode interpretar esses dois problemas da seguinte forma. O método de diferenças finitas Apio-Indi acrescenta difusão artificial no modelo, e o método de diferenças finitas centrada tira a difusão do modelo. Né? Porque quando você olha um problema desse daqui, né, a gente interpreta esse daqui que o método numérico ele não tem difusão suficiente para representar o problema. É como se a diferença centrada acrescentasse uma difusão negativa. Por outro lado, o método Apio-Indi, ele acrescenta uma difusão artificial, mas ele acrescenta uma difusão artificial a mais, cara. Ele poderia acrescentar menos. Isso teve a ideia também de você pegar, ao invés de colocar essa difusão artificial aqui, ó, você multiplicar isso aqui por uma função de ajuste, ou seja, você pode ajustar esse parâmetro até encontrar uma difusão artificial, a gente chama de difusão artificial ótima. Essa difusão artificial ótima é possível para esse probleminha simples, um D, coeficientes constantes, sem termo de fonte. Você consegue descrever uma difusão artificial ótima de forma que a solução aproximada ela seja nodalmente exata. Isso é feito. Esse parâmetro aqui, como que isso é feito? Em cada nó da malha, você pega a solução do método numérico e iguala com a solução exata. Você só consegue fazer isso porque você tem a solução exata. Aí, com isso, você determina aquele psi lá, que é a função de ajuste, né? Ela é exatamente o cotangente hiperbólico do PQ menos 1 sobre o PQ. Quando você faz isso, e você vai testar soluções, cadê? Deixa eu ver. Será que eu não coloquei as soluções aqui? Coloquei. Vamos ver. Ah, tá aqui. Esse aqui. Vocês conseguem ver aqui a solução? O de preto é a solução exata. O de verde é a diferença centrada clássica. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Na internet, que de vez em quando ela cai. Eu fico falando sozinho. Estão me ouvindo? Estamos acompanhando, professor. Ah, tá bom.
O de verde, diferenças finitas centrado. O de vermelho, diferenças finitas com difusão artificial ótima. Observe que o vermelho aqui, o preto, né? É a mesma coisa. E o diferenças finitas upwind continua aqui com seu comportamento um pouquinho, né, a gente chama difusivo, né, difusãoista. Tá vendo? Diferenças finitas com difusão artificial ótima, cravou com a solução exata. Tá. O cara que está pesquisando um problema, ele começa mesmo das coisas simples. Pegou esse probleminha e fez isso daí. Agora, se você põe um termo de fonte não nulo, ou vai para 2D ou 3D, você não vai conseguir, pelo menos até agora, não conseguir encontrar um parâmetro, né, com uma difusão artificial ótima. Então, você tem um ajuste ali que te fornece soluções até estáveis. Mas essa solução artificial ótima, no sentido de cravar com a solução exata nos nós da malha, você tem só para esse problema simples, acadêmico. Isso, na década de 70, já se conheciam, né? Já conheciam essa problemática, né? Essas propriedades desses métodos. Então, foram estudar uma forma de você levar esse efeito upwind para elementos finitos. Como levar esse efeito upwind para elementos finitos? É aí que eles chegaram no chamado esquema de Petrov e Galerk, que é uma outra classe, né, de métodos. É um método de elementos finitos, só que não é mais o Galerk clássico. Qual a diferença do Galerk para Petrov e Galerk? No Galerk, tanto a solução quanto a função teste, você toma essas funções aqui, né, gerado por essas funções da base, da mesma base, tá vendo? Isso é Galerk. Ou seja, a solução e as funções teste você pega na mesma base. No mesmo espaço. A gente diz isso. Gerado pela mesma base. Petrov e Galerk, a sua função teste agora ela é gerada por uma outra base. Então você pega espaços diferentes, no sentido que são gerados por bases diferentes. Então, para problema de convecção e fusão, trabalharam com o método de Petrov e Galerk, onde a solução continua sendo tomada no espaço clássico de Galerk, elementos finitos de Galerk, e as funções testes são agora tomadas em outro espaço, gerado por essas funçõezinhas aqui, ó, onde cada funçãozinha dessa daqui, ó, é a função associada ao médio de elementos finitos clássico, né, mais um parâmetro delta, vezes uma outra funçãozinha aqui, fi. Então, você tem aqui funções diferentes, gerando espaços diferentes. Os primeiros trabalhos foram na linha de pegar essa função aqui contínua. Então, olha como é que fica a cara das funções testes agora. Antes eu tinha isso daqui, que é a função clássica. Agora, olha a ideia dos caras. Para a gente ter um efeito upwind também, no contexto de elementos finitos, lá em diferenças finitas, a gente pegou a informação que estava vindo, upwind. Aqui a gente vai ponderar o nosso problema mais fortemente, né, com o elemento upwind, né? O elemento que está associado aqui ao transporte, né, que está vindo a informação. Está vindo, então eu vou ponderar mais esse termo aqui. Então, as primeiras ideias foram usar essas funções que são funções contínuas. Então, quando você soma esse cara aqui, vezes uma constante, vezes um ajuste, mais esse camarada aqui, você vai ter uma função nesse sentido aqui. Então, suas funções testes são geradas por funções desse tipo. Então, você está ponderando mais a informação que está vindo. Para problemas 1D, funcionou bacana, né? Opa, foi uma alegria total, né? Ou vou jogar isso aqui, então, para outros problemas, 2D, 3D. 2D, 3D, o negócio desandou. Não funcionou bem. Então, que tal usar funções descontínuas? Aí recorrer às funções descontínuas. Então, um tipo de função descontínua é utilizado com essa daqui.
Você tem a função clássica, aí essa f, por exemplo, é uma constante. Aí quando você soma, você tem essa função aqui. Essa escolha aqui, ó, deu resultados bacanas. Tanto um D quanto 2D, né, 3D. Através dela surgiu a ideia aqui do método, que é o método que ele chama método Petrov-Galerk, que é o mais famoso, mais utilizado, que foi publicado em 1982 e analisado matematicamente em 84, que é o SUPG. As funções de peso do SUPG têm essa cara. Mais precisamente, essa F, ela é a derivada, ela é o campo de velocidade vezes a derivada dessa. Como essa aqui ela é linear, né, no elemento, então a derivada dela é uma constante, vezes o campo de velocidade. Ou seja, o campo de velocidade positivo, ela fica desse lado de cá, negativo, ela fica desse lado de cá. Então, você já fornece, né, esse efeito upwind. Então, os métodos de diferenças finitas com difusão artificial evoluíram para esses métodos de Petrov-Galerk. Mais do que isso, você simplesmente acrescentar uma difusão artificial no modelo, você está mudando a sua equação. Você está mudando o seu problema. Isso, do ponto de vista matemático, pode ter problemas de convergência, né? Problema, né? Às vezes a sua solução, o seu método pode jogar muita difusão artificial em regiões desnecessárias. Aí, nesse sentido, surgiu os métodos de Petrov-Galerk baseados em resíduos, ou métodos estabilizados baseados em resíduos. Usar um método baseado em resíduo é importante porque fornece uma propriedade importante em métodos numéricos, chamada de consistência. Então, com isso, surgiu uma classe de métodos que tem essa cara aqui, ó. Você tem uma parte de Galerk e acrescenta um operador no interior dos elementos, né? E é baseado no resíduo, tá vendo? Isso aqui é exatamente o resíduo da equação. Esse resíduo, ele é importante porque se você pegar a solução exata e substituir aqui, ele desaparece. Então, isso que te fornece a propriedade que a gente chama de consistência. Esse P aqui, né, é a parte da sua função que está associada ao delta vezes F, né? É a perturbação que você está aplicando lá as funções de Galerk clássica. Então, você entra aqui com uma nova classe de métodos, que são os métodos estabilizados. O formato de um método estabilizado seria esse daqui, ó. Você tem um método de Galerk, e você acrescenta aqui um operador. Esse operador, ele é definido, né, no interior dos elementos. Esse cara aqui é o resíduo da equação, te fornece a propriedade de consistência. Esse cara aqui é um parâmetro, um ajuste, um parâmetro de estabilização. E essa G aqui é um funcional, né, aplicado aqui no espaço de funções testes. E é ele que caracteriza cada método estabilizado, ou cada método Petrov-Galerk para essa classe de problemas. Para o SUPG, esse funcional aqui, ó, tem essa cara aqui. Ó. Lembra lá? Está associado àquela funçãozinha FI, né? Eu falei que o SUPG lá seria a velocidade vezes a derivada da função clássica de elementos finitos. Aqui seria beta, né, produto interno grade de V. Isso aqui tem uma interpretação física maravilhosa. Enquanto os métodos de difusão artificial clássico joga difusão em toda a região do domínio, o método SUPG tem uma interpretação diferente. Ora, o termo convectivo, ou a velocidade, ela só é importante
né, na direção. O escoamento, o termo convectivo é importante na direção do escoamento, né, que é a direção do campo de velocidade, ou das streamlines, né, que são linhas de correntes. Então, você escolher essa G dessa forma aqui, está dizendo que você está jogando difusão artificial somente aonde é importante, só na direção das linhas de correntes. Só onde a velocidade é importante, só onde a convecção é importante. Porque é convecção que causa essa problemática, né? Essa convecção, que tem um papel hiperbólico, né, na equação. É ela que causa essa problemática. Então, você tá jogando difusão artificial só nessa direção. Mais do que isso, você está jogando difusão artificial nessa direção no contexto de método de Petrov-Galerkin baseado em resíduos, que te fornece uma propriedade importante de consistência. E o parâmetro do SUPG, tá vendo? É esse daqui, ó. Tá vendo? Que é emprestado lá do caso unidimensional. O que a gente tem, cara, de melhor é só aquele caso que funcionou lá perfeitamente. Caso 2D, vamos usar isso aqui mesmo? Vai cravar em cada nó da malha? Não, mas vai te dar uma estabilidade global. Esse que sim, pode ser aquele mesmo lá ou pode ser uma aproximação, né? A escolha de um parâmetro de estabilização para métodos estabilizados ou de Petrov-Galerkin é um problema, cara. Até hoje, né? Você não tem um parâmetro que seja eficiente em toda a situação, né, em todas as aplicações. Então, é um problema em aberto você determinar um parâmetro de estabilidade, né, que seja eficiente em todas as situações. Então, você usa esses parâmetros aí e a solução numérica, ela depende fortemente desse parâmetro. Lá no caso 1D, a gente viu que esse parâmetro aqui forneceu a solução nodalmente exata. Aqui, no caso 2D, a gente não vai encontrar isso, mas a gente vai encontrar soluções que são boas. Já são 12 e 11. Isaac, vamos abrir aí para a turma, se eles quiserem. Eu tenho perguntas, né? Mas a turma... Eu só vou colocar aqui uns gráficos, só para a gente ver aqui. Qualidade de solução. É uma coisa muito rica, né? Somente para um problema. Cara, é muita informação, né? Cara, eu tinha aqui umas... Cadê? Acho que está aqui, ó. Vamos olhar esse problema aqui. Ó. Esse problema é uma rampa, né? Ele é um problema que tem um coeficiente de fusão muito pequenininho, tá vendo? 10 a menos 9. A velocidade da ordem de 1, F igual a 1, termo de fonte, e um zero em todo o contorno. A solução exata é essa daqui, te fornece exatamente isso. Na verdade, sim, você não tem descontinuidade aqui porque você tem uma difusão. Você não tem descontinuidade. Você tem uma continuidade aqui, né? O Galerkin eu nem mostrei. Galerkin aqui não aparece nada, né? Aparece só sujeira. O SUPG, o que acontece com o SUPG? Usando aquele parâmetro que foi escolhido lá, né, no caso 1D. Se você olhar, comparar com a solução exata, você vai reclamar, mas tem oscilações aqui, ó, na região de camada limite aqui. Tem sim. Se você comparar com a solução de Galerkin, cara, você vai baixar essa daqui o máximo. Né? Esse daqui já é uma outra solução, que já é uma extensão de métodos Petrov-Galerkin lineares, né, que são chamados métodos não lineares, de captura de descontinuidade. Né? Isso aqui já é uma outra solução, um outro método. Não dá para falar isso aqui agora. Mas só para vocês terem uma ideia do que o método SUPG fez nesse tipo de problema. Pode perguntar aí, eu vou procurando aqui uma outra. E aí, turma? Professor? Com relação esse com o termo elíptico e com o termo hiperbólico, foi basicamente que se verificou com aquele termo ali, verificando que dava um operador linear, mas já estava um pouco mais resumido, né, aquele
aquele problema, para poder facilitar, né, a apresentação da coisa. Mas aí surgiu uma dúvida que eu fiquei olhando, justamente quando o senhor falou que um epsilon muito pequeno, né, torna a equação predominantemente hiperbólica. Inclusive se ele for zero, né, aí some o termo do elíptico. E aí, tratando aquela coisa como linear, aquela F como linear, quando chegou naquela relação onde ficou bem evidente que aquilo iria influenciar diretamente a idade do problema. Mas aí, se a F não for linear, eu acredito que aquela relação não surge, acaba se cortando quando a gente for trabalhar com a norma das coisas e a gente não chega naquela relação. Ainda assim, se a F não for linear, ainda aquele epsilon influencia diretamente na estabilidade, ainda gera um problema também. Ou nem faz sentido muito pro... É logo, acho que no início passou um pouco. Aí, um pouco antes, aí, esse problema. Se a F dependesse de U, eu acredito que... Ah, não, acho que havia escrito manualmente aquela relação, aquelas desigualdades onde se obteve que a norma da U... Lá eu não coloquei convecção, né? Aí, aqui, né? Parte. Aqui são problemas reativos, né, e difusivos, né? Sim, no caso, se essa F ela dependesse também da U, ainda implicaria diretamente na estabilidade do problema? Ou essa representação aí só foi uma forma mais lúdica para a gente? Existem outras formas de constatar que ela implica diretamente também na estabilidade? No problema de convecção de fusão, a estabilidade, cara, entendeu? No problema de convecção de fusão, a estabilidade está associada a esse erro aqui, né? Quando você tem uma difusão muito pequenininha em relação ao seu termo convectivo, tá vendo? Sim. O erro aqui na norma espaço, esse que é o erro da solução exata, né? Ele pode ser pobremente limitado, né? Você não tem garantia, né, de limitação disso aqui. Isso aqui pode crescer muito. Do ponto de vista matemático, a gente interpreta dessa forma. Se o seu F aqui, cara, depender da U, você tem um outro problema, né? Você pode ter um problema que é não linear, não é isso? Exatamente, seria não linear. Aqui, né, por exemplo, se você olhar essa equação aqui, né, você pode interpretar isso aqui como sendo F menos sigma U do lado de cá. Você vai ter convecção, difusão, do lado de lá, F menos U. Ou seja, você tem uma F zona de U. Né? Você tem uma F grande de U. Mas se você pensar que nessa Fzinha aqui de U, se ela tiver em L2, se a sua função tiver L2, beleza, né? O problema maior está aqui, ó. Ou seja, mesmo que essa função seja simples, você tem problema com essa relação. Se você complica essa função, você pode ter mais problemas? Claro. Além desse, pode ter outro tipo de problemas também, né? Na hora da implementação. Entendi. Ela continua influenciando na estabilidade independente da F também. Né? Oi? Essa epsilon continua implicando na estabilidade dele, independente da F. Exatamente, exatamente. Esse problema aqui que eu mostrei para vocês agora, a F é zero. Cadê? Análise de erro SPG. Esse probleminha aqui, ó, eu mostrei esses gráficos, tá vendo? A F é zero. Isso aqui, ó, tem F não. Se tivesse mais tempo, eu ia colocar toda essa apresentação num lugar só. Olha aí, ó. Sim, de fato. Tá vendo? Aqui a gente só está olhando aqui a parte
difusiva, né, o operador de segunda ordem, e o termo convectivo, o operador de primeira ordem. Não tem F. E você vê o comportamento da solução aqui baseado nessa relação. A F ajuda muito, né, no formato da sua solução, né? Você tem F aqui, isso quer dizer que você pode estar gerando o U, né, o gráfico dela pode ficar mais acentuado ou não. O F tem um papel aqui de uma fonte ou sumidouro, né? Beleza? Tá certo, professor. Ok. Alguém tem mais alguma pergunta aí para o Isaac? Gente, tem muito mais coisa, o problema é que tem muito pouco tempo. Quem sabe em outra oportunidade, né, Isaac? Mas eu acho que o pessoal teve uma visão geral, né? Principalmente quando você falou do método de Petrov-Galerkin. Mas o que eu acho interessante também é exatamente aquilo que você falou, né? É um problema particular que gerou muitos outros métodos, né? E o objetivo do método de elementos finitos é você facilitar a resolução do sistema linear, né? E se a matriz fosse simétrica, também você aplica sistemas lineares específicos, né? Agora, eu só tenho uma pergunta. No caso de diferenças finitas, já tentou se fazer, por exemplo, discretizações ali que não sejam usuais para o Laplaciano, para o gradiente? Por exemplo, tem discretização para o Laplaciano que é de quarta ordem. Cara, eu acredito, Diego, que sim, né? Eles estudaram muito esse problema na década de 70, nos anos 80, né? Eu acredito que sim. Eu não conheço. Tem um tempo atrás aí, eu vi até um pessoal também trabalhando com aquelas diferenças finitas não usuais de líquidos. Acho que você conhece, né? Sim. Também eu vi um trabalho, né? Eu não sei que nível, né, o pessoal trabalhou, mas seria bacana dar uma olhada na literatura, né? Se funcionar bem lá, como colocar esse efeito, né, no contexto de elementos finitos, como os caras fizeram aqui. Porque diferenças finitas, eles observaram que a PIMID estabilizava, né, a solução. Ou seja, a PIMID é um método monótono, né? Tem essa propriedade. Agora, diferença centrada em elementos finitos clássicos, não. Ou seja, como que você recupera, né, ou pega aquelas propriedades e leva para o contexto de elementos finitos? Aí surgiu essa ideia de mudar a função peso. Petrov-Galerkin. Isso no final dos anos 70, anos 80, né? Anos 80 criaram o SUPG, depois outros métodos, né? Na década de 90 surgiram os métodos multiscala. O método multiscala está associado, né, a você interpretar um problema físico, ele tem múltiplas escalas, né? Você tem muitas escalas físicas, escalas que você enxerga, escalas que você não enxerga, né? Escalas que ficam escondidos. E quando você vai resolver um problema usando o método numérico, você acaba ficando limitado pelo que a sua malha observa, aquilo que sua malha enxerga. Por exemplo, você está resolvendo um problema e você pega uma malha enorme, grande. Tem fenômenos, cara, que aqui não são capturados pela malha, porque a malha te dá uma solução média. Então, tem uma fenomenologia ali que não é capturada. Então, nesse sentido, os caras criaram, né, desenvolveram o chamado métodos multiscalas. O que é o método multiscala? Do ponto de vista matemático. Você pega o seu problema variacional, quebra em dois. Quebra um problema que é resolvido na malha de elementos finitos, que é chamado de problema macro, e um outro problema e o objetivo dele é exatamente pegar essas informações escondidas. Interessante que quando você faz isso, você acaba chegando lá em cima no problema macro com a cara de um método estabilizado.
Uma cara de um método estabilizado. A ideia é bacana, né? Então, esses métodos multiscalas até hoje são estudados, e foi aí que eu entrei, né? Eu trabalhei no doutorado com o método multiscala, mas não linear. E até hoje eu trabalho com essas coisas. Tem também uma linha que os caras trabalham com método de Galerque descontínuo. Por que Galerque descontínuo? Porque para problemas puramente elípticos, você pode ter descontinuidade, né? Mesmo que o problema seja, por exemplo, para problemas elípticos, hiperbólicos, para problemas hiperbólicos não lineares, mesmo que sua condição inicial seja bonitinha, você pode ter descontinuidade. Formação de choques, por exemplo, lá em equações de Euler. E você usar o método de Galerque contínuo não é adequado para resolver essa classe de problemas. Porque você está resolvendo um problema, você pega um problema que é descontínuo e vai aplicar toda uma metodologia que foi feita para problemas contínuos. Então, o Galerque descontínuo, ele é adequado para problemas hiperbólicos. O problema do Galerque descontínuo, cara, é que ele gera muitos graus de liberdade. Ele é muito mais chato, mais complicado que o Galerque contínuo. Aí o que os caras fizeram nos últimos 15 anos? Criaram métodos que chamam de métodos híbridos. Então, no contexto do Galerque descontínuo, no contexto multiscala, né, eles criaram um tipo de método que ele desenvolve um método que tem boas propriedades de estabilidade, mas que, do ponto de vista computacional, ele compete com o Galerque contínuo. Por exemplo, lá no LNCC tem um pessoal que trabalha com isso, né? O Valentim, né, trabalha nessa linha. Métodos híbridos, eu acho que o Abimael também trabalha com métodos híbridos. Não para convecção de fusão, mas para outros problemas. E eu estou com um aluno aqui, cara, que está interessado aqui em estudar. Eu falei com ele para a gente entrar nessa linha, né, de métodos híbridos. Tentar ver o que a gente pode contribuir. Bom, tá aí o convite, né? Quem quiser trabalhar com o Isaac. Quero ressaltar que o Isaac também é especialista em programação numérica, mas vejam que esses resultados que ele mostrou aí é muito de análise numérica. Tá? Então não tenha medo, se você não sabe programar, mas se você sabe fazer análise numérica. Programar é detalhes, né? Eu falo para os alunos, a não ser assim, você vai fazer um código paralelo, vai construir uma biblioteca para aplicações, aí tem umas coisas que são complicadas. O ideal Do ponto de vista acadêmico, você implementar uma equaçãozinha dessa daí, testar um método, você tem medo de uma linguagem de programação, tem como é que chama aqui? O FreeFEM. Estão vendo aí? Uhum. Anota aí, ó, linguagem FreeFEM++. Depois vocês digitam, cara, isso daqui no Google, vão aparecer um monte de coisas. Então, no FreeFEM, vocês desenvolvem aí código de elementos finitos, bem mais rápido. A linguagem dele é parecida com a própria formulação variacional. Você monta o problema como se fosse uma formulação variacional. Você ganha tempo, né? Quem tiver interesse aí, ó, para aprender um pouco, usar o FreeFEM. Claro, e aprender uma linguagem, né, estudar um C, né, um Python, Julia, MATLAB, é sempre importante, né? Você fazendo o seu código, você tem mais liberdade para estar fazendo algumas modificações, testando algumas coisas. Bem, é isso então, Isaac. Obrigado aí, amigo, pela contribuição. Vamos agradecer aqui ao Isaac, né, pela boa vontade. E certamente numa próxima oportunidade, né, caso a gente veja outras necessidades, o Isaac aí vai estar pronto a colaborar conosco, né? E aí eu posso passar para vocês depois o contato dele, né? Quem tiver interessado em aprender essas coisas, né, de
se aprofundar em análise numérica. É um campo muito fértil de atuação, de pesquisa, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, né? Bem, então é isso, Isaac. Obrigado. Beleza. Depois a gente conversa sobre aquele outro problema lá. Quando tu tiver teu tempo aí, tu entra em contato comigo. A semana que vem acho que eu entro de férias. Aí eu vou, nessas férias aí, eu vou pegar aquele material para dar uma lida. Beleza, então. Esse material que eu estou escrevendo, assim que estiver pronto, eu mando para você.